boa noite a todos, bem-vindos ao nosso Evangelho, depois de termos passado esta quadra do Natal. Mas o Evangelho nunca para e prossegue, portanto, todo o ano. Então vamos fazer o nosso Evangelho de hoje, começando, como sempre, a cantar uma canção, que vai ser exatamente a canção do Evangelho no Lar. Página 33. Evangelho no lar é sol feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor. Sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é sol feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, me deixou, e a Nova Maria, mãe de muitas dores, ser-te-á luzeiro, vais para onde fores, a vinda de Jesus. Evangelho no lar é sol feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor. Senhor Jesus, aqui estamos de novo para lembrar a tua mensagem, os teus ensinamentos. Te pedimos que permitas a presença junto de nós, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos protetores, que possam ajudar-nos a harmonizar o ambiente do nosso lar, a serenar os nossos espíritos e a criar boas vibrações à nossa volta. Seja conosco, Senhor, e nos abençoa o nosso Evangelho de hoje. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 18. Bem e mal sofrer. Instruções dos Espíritos. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus é para eles, não se referia de um modo geral aos que sofrem, porque todos aqueles que estão na terra sofrem, que estejam num trono ou na indigência. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que são somente as provas bem duras que os podem conduzir ao reino de Deus.
O desânimo é uma falta. Deus recusa-vos consolações, porque vos falta a coragem. A prece é um apoio para a alma, mas não é suficiente. É necessário que seja baseada numa fé viva na bondade de Deus. Já vos foi dito muitas vezes que Ele não colocará um fardo pesado sobre ombros fracos, mas o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será mais reconfortante quando mais penosa tiver sido a aflição. Mas esta recompensa é preciso merecê-la, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado para o combate não fica contente, porque o repouso no campo não lhe faculta nenhuma ascensão. Sede, pois, como o militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enfraqueça e a vossa alma entorpeça. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Esta luta não é a batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso, algumas vezes, mais coragem do que num combate sangrento, porquanto aquele que se mantém firme diante do inimigo poderá fraquejar nas tenazes de uma pena moral. O homem não obtém nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus reserva-lhe coroas e um lugar glorioso. Quando vos acontecer um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de pô-la em segundo plano, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei para vós mesmos, cheios de justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos. Pode então entender-se da seguinte forma: bem-aventurados aqueles que têm a oportunidade de provar a sua fé, na sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque terão o cêntuplo da alegria que lhe falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. Do livro Caminho, Verdade e Vida, a espada simbólica. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus, Mateus, capítulo 10, versículo 34. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, movendo-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade desses jaez, e em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O Mestre veio instalar a combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada à frente da batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Há quase 20 séculos vive a Terra sob esses impulsos renovadores, e ai daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também chamado o Príncipe da Paz. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. É a sequência da nossa análise, da nossa abordagem do Evangelho, neste capítulo do sofrimento, das causas anteriores, das causas presentes. É nessa continuidade que nós vemos hoje aqui referida esta questão dos sofrimentos
que todos têm, que todos temos, em graus diversos, de acordo com o nosso passado. Quando foi chamado, digamos assim, à colação o Sermão da Montanha, alguns chamam o Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças, e que foi considerado por Mahatma Gandhi, como ele que era hindu, como o mais belo poema que a humanidade recebeu. Uma das bem-aventuranças é exatamente a dos aflitos. E em termos gerais, ainda que em surdina, ainda que em sussurro, as pessoas achavam bem-aventurado nada, porque bem-aventurados são aqueles que vivem na opulência, que vivem na abastança, que nada precisam, que não têm que fazer nada para obter aquilo que têm. Esses é que são bem-aventurados. Os outros são desgraçados, passam fome, passam miséria, passam dificuldades. Mas é evidente que isso foi alimentado durante séculos, exatamente para prolongar o poder de uns quantos que fizeram o povo acreditar que era a verdade sobre o Evangelho do Cristo, embora tivessem escamoteados, que é escondido mesmo, que essa interpretação foi devido a nós próprios, aos homens, que achamos que a única forma de dominar as pessoas humildes e simples e com uma vida social muito fraca, muito baixa, era o terror, o medo, o criar um Deus a quem devíamos temer, ou quem devíamos temor, exatamente para que, com a ameaça do fogo do inferno, eles pudessem exercer o poder. Nunca foi realmente bem esclarecida essa questão das bem-aventuranças dos aflitos, até porque aquilo que poderia dar suporte e substância a esta avaliação era nem mais nem menos a reencarnação, que todos nós sabemos foi eliminada das religiões cristãs, depois virada católica, foi eliminada no Concílio de Niceia de 553, perdão, no segundo Concílio de Constantinopla. Não foi propriamente na origem do Evangelho que estava negada a reencarnação, que estava proibida a reencarnação. E, portanto, é aí que, não havendo reencarnação, à partida não havia justificação anterior para o sofrimento. E daí também surgia esta necessidade de justificar aquilo que não tinha justificação, porque não é possível acreditarmos que Deus nos castigasse a ponto de nascermos já na miséria, na doença, no sofrimento. Tudo tinha que ter o seu resultado anterior e, portanto, era necessário nós termos em atenção uma explicação lógica e racional sobre o que era a bem-aventurança dos aflitos. Ninguém entende, ninguém compreende que os aflitos, se não houver uma razão anterior, uma causa primeira de todos estes sofrimentos, destes problemas, se não houver uma razão, o acaso acaba por justificar a injustiça. E, portanto, é assim porque é assim. Foi assim porque Deus entendeu que era assim e não nos compete discutir nem pôr em causa essa questão. Mas Jesus, que era o porta-voz de Deus para a Terra, disse claramente que a verdade nos libertaria, mas por isso era preciso que nos conhecêssemos a verdade. Ora, é aí que realmente se perde esta justificativa. A gente nasce como nasce porque Deus entendeu. Sofre como sofre porque Deus entendeu. E isso não discute. Exatamente porque não podia vir ao de cima a realidade sobre a reencarnação. Hoje, e há vários setores, não são só os setores religiosos, mas até laicos, admitem que, de facto, a reencarnação é uma realidade. Os cientistas já admitem, os cientistas admitem que há vida antes da vida. Jesus, há 2000 anos, disse que o espírito é como o vento e sopra onde quer e ninguém sabe de onde vem, dizendo claramente que se vem já existia antes, não existiu à altura de que o corpo foi formado. Portanto, é toda esta realidade que é necessário entender. Fica justo, fica mais certo que nós tomemos como referência os erros cometidos, a sementeira que fizemos, e cada um que semeia ventos colhe tempestades. Aquilo que nós semearmos temos que colher. Não se faz uma transformação milagrosa ou esplendorosa só porque alguém definiu que tinha que se arranjar assim. Não. Tudo isso tem uma lógica, tem uma razão de ser. E a ciência diz que antes, pois já há causas anteriores à vida. Há causas extracerebrais que ninguém entende, do inconsciente profundo, etc.
E são essas causas que nós vamos encontrar, ou nessas causas vamos encontrar a justiça a funcionar. Que vamos encontrar a realidade das bem-aventuranças dos aflitos, porque as pessoas que estão aflitas estão a passar o sofrimento, que é a colheita da sementeira que se produziu. Nós, certamente, que semeamos sofrimento à nossa volta, e até às vezes ao nosso próprio corpo, conforme a lei diz, assim mesmo ao próximo, temos que colher o sofrimento. Se nós semearmos o amor, iremos colher o amor. E, portanto, é nesta compreensão destas realidades que o Cristo deixou que nós vamos encontrar esta justificação da bem-aventurança dos aflitos, porque certamente são aflitos que estão a pagar as suas dívidas, somos aflitos que estamos a pagar as nossas dívidas, somos aflitos porque também custa muito ter paciência, ter tolerância, custa muito também, é trabalho que é feito no nosso íntimo, na transformação interior, mas depois, certamente que a colheita será em relação a isso mesmo. Se nós semeamos o amor, vamos colher o amor, mas se semearmos o sofrimento, vamos colher o sofrimento. E é nesta abordagem desta questão que nós vemos aqui esta relação do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo e da leitura que fizemos do livro Caminho, Verdade e Vida, que, como sabemos, é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então é esta reflexão, é esta análise profunda que nós vamos fazer, sem quaisquer pruridos, sem quaisquer contemplações, sem ligarmos àquilo que os homens definimos como sendo a crença absoluta e de que não se pode discutir. É necessário perceber que Deus é justo, que não permitiria que Jesus, o Filho para a Terra, o Cristo para a Terra, viesse alterar os seus desígnios, as suas leis. E, portanto, Jesus não podia vir ensinar outra coisa que não fosse o pagamento das dívidas nas aflições que nos libertam do nosso passado, enfim, de erros e de crimes até bastante grandes. Então vamos referenciar isto. E como este é um período de reflexões, o período do Natal, o período da mudança, para um novo ano, para uma nova esperança, vamos pôr esta reflexão ao serviço dos outros, ensinando a pouco e pouco aquilo que é justo perceber para as nossas dores e os nossos sofrimentos. Os bem-aventurados serão aqueles, à partida, que sofrem, não é? Dentro das bem-aventuranças. Não, são aqueles que têm a oportunidade de resgatar os seus erros. Por isso é que são Eu bem-aventurados. vi anteontem um filme, que é o mesmo filme dos Espíritos, salvo erro, que retrata a vida de um médico e durante o filme fala também e aparecem imagens numa das casas de André Luís de deficientes. Os deficientes vêm naturalmente resgatar algo do passado. Mas eles, enquanto espíritos reencarnados com aquela deficiência, será que eles sentem, sabem ou sofrem com a deficiência deles, uma vez que eles também não se recordam daquilo que foi o passado e o porquê de estarem assim? Porque para eles é uma realidade completamente diferente da nossa. Nós olhamos para eles e analisamos. São deficientes. Mas será que eles próprios sofrem? Por exemplo, os mongoloides sabem que estão a sofrer, sentem que é por algum resgate? Não, a situação é esta. Primeiro, eu queria pôr aqui um ponto de ordem, que é, não há várias casas de André Luís. Há uma instituição chamada Casas André Luís, que é uma instituição hospitalar, com um internamento quase permanente. Penso que andará à volta de 750 deficientes profundos. É evidente que, na situação normal de vida, esses deficientes não sabem, não conhecem outra coisa que não seja esse sofrimento. Há tetraplégicos, há paraplégicos, há surdos, há mudos, há, enfim, deformações, deformidades em vários matizes. Mas há uma coisa que é verdade. Durante o sono, é outra realidade, que é um bocadinho escamoteada e esquecida. Durante o sono, todos nós, espíritos, nos desdobramos, saímos do corpo denso, quando não, o corpo não descansa. E é natural, faz parte das leis de Deus, nós sairmos do corpo para deixar que o corpo abrande o ritmo de combustão, digamos assim, das células, que é o que causa o cansaço. E, portanto, de alguma forma, o corpo descansa, repousa, baixa o ritmo cardíaco e, portanto, é uma coisa natural. E durante essa fase de desdobramento, em que o espírito não está condicionado pela, digamos assim, pela grosseria, pela materialidade do corpo, o espírito sofre. E sofre porque não pode usar o seu corpo como desejaria. A questão dos mongoloides. Bem, os mongoloides têm instintos.
particularmente áreas da sexualidade, que resultam de erros do passado, de erros de outras vidas, práticas viciosas. Durante o tempo em que estão nesta situação, mergulhados no corpo, com grandes deficiências, eles não repetem os erros, não repetem os crimes. Embora nós saibamos que, em termos normais, esses mongoloides, se não houver uma vigilância apertada, eles têm uma inclinação muito forte para a sexualidade. Exatamente porque era o vício que eles tinham. A condição que vêm é para não voltar, não continuarem a semear, mas é despedida àqueles que tomam conta deles, quer às famílias, quer às instituições, que haja vigilância nessa área para não deixar que eles, de uma certa forma irresponsáveis, acabem por conduzir, por exemplo, ao aparecimento de gravidez nas outras, da área do mongolismo, e depois, quer dizer, os próprios filhos que vêm, embora a gente possa pensar que ali de causa e efeito dita muitas vezes quando é que se deve ou não deve, ou não pode acontecer, mas o que é facto é que é um travão para essa situação, como aqueles débeis mentais mais profundos, que não podem racionar, que não podem refletir, ou aqueles que têm, digamos assim, deficiências físicas profundas, que não podem agir. Aliás, há uma história muito curiosa, que de enfim, quer dizer, um espírito que nasceu num corpo sem braços, sem pernas, perdão, sem braços, com pernas, mas sem ouvir, sem ver, e que no seu sofrimento desesperado pensou em suicidar-se. Quer dizer, esse caso levou a que os pais levassem o deficiente, a criança ainda pequena, aos médicos, e então, pronto, não havia nada a fazer, até porque, na sequência disso, levaram um centro espírita. E o esclarecimento espiritual foi claro, nas tantas reencarnações, vamos falar em 10 ou coisa assim, aquele espírito não tinha conseguido evitar o suicídio. E na última reencarnação, quando pediu, ou lhe foi permitido para voltar à Terra, ele pediu, no seu arrependimento, que fosse dotado digamos assim, de condições físicas para não voltar a suicidar-se. Então, estava-se a dar uma tendência normal, em espírito, de ele fugir da vida face àquelas situações dramáticas. E então, a certa altura, começou a adoecer das pernas também, quer dizer, era uma figura monstruosa, de um sofrimento muito grande para a família. Mas os espíritos depois esclareceram que, apesar de não ter condições, não tinha braços, não via, não ouvia, Deus, a quem tinha sido pedido por esse espírito para não voltar a suicidar-se, teria permitido que começassem a adoecer as pernas, porque os braços ainda lhe permitiam chegar à janela e deitar-se a janela abaixo e voltar-se a suicidar. Então a única forma dele não se suicidar de novo era não ter condições até para andar. Portanto, às vezes são vontades do espírito, para o qual não há espelhos, nem há essa coisa da movimentação física, mas há necessidade de evolução. E para isso tem que estar numa condição em que haja uma interrupção, um interregno desse ciclo contínuo, neste caso que nós falamos, de suicídios. Portanto, tudo é possível saber. Ele não tinha braços, não tinha pernas, não falava, não ouvia, não via, mas o raciocínio estava presente. E naquele desespero dessa situação, ele pensava: como é que eu me vou fugir da vida, como é que eu me vou suicidar? E, portanto, essas coisas que a gente precisa de entender. Os deficientes profundos não podem usar da plenitude das suas capacidades. E isso resulta de erros clamorosos do passado. E, portanto, para que é uma bondade de Deus, para que as coisas não se continuem a repetir, para que não continuem aqui no mesmo erro, então acontecem estas situações de resgate. Depois da tempestade vem a bonança, depois de pagas as dívidas. Estão pagas, não é? E não há uma necessidade de voltar a passar pelo mesmo. Vamos libertar-nos dos nossos pensamentos de preocupação. Não vamos agora pensar o que terá sido passado connosco para nós termos a vida que temos. Vamos pensar agora em irradiar para os nossos irmãos, particularmente, para as famílias em desavença, para as famílias onde há violência no lar, onde há desespero, onde não há amor, onde não há serenidade, onde não há respeito. Vamos pensar nessas famílias que não conhecem Jesus, que não conhecem as leis de Deus, há quem nunca foi
aberto o caminho para a compreensão dessa situação dramática. E vamos pedir, Senhor, se for possível, a pouca energia que nós temos, certamente, mal habituados ainda, a dar os nossos pensamentos, as nossas vibrações, mas que esta que nós disponibilizamos possa ser tomada pelos teus mensageiros, possa ser multiplicada por ti, Senhor, e que esta noite possa haver um pouco de alívio, um pouco de serenidade, um pouco mais de esperança para essas famílias, para esses irmãos. Toma a nossa oferta, Senhor. Ora, página 42. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga. Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Santa Isabel, a irmã, bela princesa, socorrista das vivências mais penosas, está sangrando a nobre alma portuguesa. Vem perfumar nossas dores com tuas rosas. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga. Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora, bondosa amiga que do além velas por nós. Vem em socorro destes pobres pecadores. Com tua força divinal não estamos sós e seguiremos mitigando tantas dores. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga. Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. E Assis distante, São Francisco elegeste como teu guia, teu modelo e tua luz. Nobre Rainha, te pedimos que com ele nos conduzam por Maria até Jesus. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga. Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Rainha Santa, presença consoladora. Não esqueceram, põe água, uma jarra, com os copos. Tratamento dos nossos irmãos, é leão magnetizado. E chegamos ao final do nosso Evangelho. Vamos aproveitar para deixar a todos um ano de paz, um ano de serenidade, um ano com muito amor. Que Deus a todos nos abençoe. Muito boa noite e até a próxima semana, se Deus quiser.